Jornada da nova saúde celular. Bom, eu quero me apresentar para você. Eu sou a doutora Andressa Marvilas, formada em ortomolecular. Eu sou professora aqui da FAP, professora em diversas terapias integrativas. Sou professora de naturologia, de aromaterapia e diversas terapias que têm mudado a vida de muita gente. Já formei mais de 18 mil alunos no Brasil e quando eu iniciei aqui no Brasil, não tinha cursos de formação profissional. Então, nós fomos os pioneiros na área da formação profissional e reconhecida aqui no Brasil. E temos lutado cada vez mais pelo reconhecimento profissional dos terapeutas integrativos. Convidamos vocês, então, para entrar nessa jornada da nova saúde celular. É uma jornada da ortomolecular, no qual hoje, nessa primeira aula, nesse primeiro dia aqui, vocês poderão assistir uma aula, a gente pode dizer assim, né? Com uma das pioneiras da ortomolecular aqui no Brasil, ela que trouxe da Europa, e não se chamava ortomolecular, e ela então registrou esse nome da ortomolecular aqui no Brasil há mais de 40 anos atrás, Heloísa Bernardes. Então, nós teremos o prazer de ter de ouvir ela contando pra gente sobre esse tema, tá? Nesses 3 dias de aula, no dia 1, 2 e 3, nessas aulas, vocês vão, no finalzinho, sempre ouvir a professora Heloísa Bernardes, tá? Então, assim, com certeza você já parou para pensar que tanta gente mesmo vive ansiosa, com o intestino preso, uma pele inflamada, mesmo às vezes comendo bem, dormindo bem, ou tentando realmente cuidar de saúde, praticando exercício, correndo, e as pessoas estão adoecendo do mesmo jeito. Mas não é culpa do corpo, não. Não é culpa do corpo. É porque ninguém está olhando para a origem real do problema. A célula. O sofrimento celular. O que está acontecendo com a oxigenação do organismo humano? O que está acontecendo com o pH do ser humano? E eu vou mostrar aqui para vocês a tabela universal do pH do ser humano. Essa tabela universal que vem com as fitinhas. Quando você destaca uma fitinha dessa aqui, você mede o xixi. A gente vai entender hoje com a professora Heloísa Bernardes por que medir o xixi com a fitinha. E aí você consegue saber como é que está o seu organismo em questão de acidez. Nessa tabela aqui universal, você pode ver que quando vai para as cores vermelhas, significa que você está muito ácido. Quando vai para as cores escuras, alcalinidade muito intensa. Nós temos que ficar aqui nesse verdinho, equilibrado. Então, a ortomolecular, ela não tem em sua fala, em seu propósito, vender cura. Nós não falamos por aí que nós curamos doença. Nós equilibramos o organismo humano para deixar que esse organismo fique menos suscetível às doenças. É isso que a ortomolecular faz. A ortomolecular não promete cura. Promete um organismo equilibrado, que será um organismo forte e que ele mesmo vai lutar contra as doenças. Nós daremos a condição para o corpo, porque o organismo humano, realmente, ele é incrível e perfeito. E não há como discordar disso, não é verdade? Então, assim, qual é a verdade que ninguém fala? Você não vai escutar por aí o que nós vamos falar aqui. Você pode assistir diversas aulas de ortomolecular, mas você não vai ouvir tudo que nós vamos falar aqui nessa primeira aula. Então, não perca a segunda e a terceira aula, porque você vai aprender muita coisa nessas aulas. Então, assim, qual é a verdade que ninguém conta? O corpo humano é um sistema de trilhões de células. E quando uma célula adoece, o corpo adoece junto. Quando a gente ali estuda o sangue, a célula, todo o trabalho, a gente percebe que existe um mundo lá dentro. E assim, só que o problema hoje em dia é que o modelo atual de saúde trata só o sintoma. Por isso que nós temos o braço da medicina, que é as terapias integrativas, e que é também, né, uma função da medicina, que é a ortomolecular.
Então, o desequilíbrio celular ninguém trata, só trata o sintoma. Por isso que é necessário, você vai numa consulta médica para tratar a sua enfermidade, não se esqueça de ir numa consulta ortomolecular para tratar a sua célula, para tratar o equilíbrio celular, o equilíbrio orgânico, melhor dizendo, tá? Então, assim, o intestino preso, muitas vezes não é só falta de fibra, né? É falta de magnésio. E a ortomolecular, ela é quem vai ver toda a deficiência do teu organismo em questão de vitaminas e mais ainda questão de minerais. Todos os minerais da tabela periódica até. E aí você vai dizer assim, nossa, então eu tenho que gravar a tabela periódica na minha cabeça? Sim, você tem que gravar a tabela periódica na sua cabeça. Mas, nossa, é impossível isso. Então, se você acha que é impossível, é porque o teu intestino não tá bem. Porque aí a sua memória vai estar ruim. E o que você tem que cuidar da sua memória. Entende? Então, assim, a ansiedade não é falta de fé, como muita gente diz. É falta de equilíbrio entre o zinco e entre o cobre. O cansaço não é preguiça. Ai, meu filho vive cansado. Não é preguiça o cansaço. É uma célula sem energia. E aí quem entra? É aí que entra a ortomolecular. E a ciência que envolve vida, a célula e o equilíbrio à mente. Essa é a primeira virada da curiosidade. Agora você já entende que existe algo além do que você conhece. Qual é a origem das doenças modernas? Bom, hoje as pessoas vivem intoxicadas, isso você já sabe, você que é terapeuta, então você sabe muito bem sobre a intoxicação. O solo perdeu minerais, os alimentos perderam nutrientes e o corpo vive sobrecarregado de cortisol, o hormônio do estresse. Eu sempre falo isso. Você quer saber mais sobre o cortisol? Me segue no meu Instagram, ortomolecular.andressa. Você entende bem sobre o hormônio do estresse. O resultado disso tudo, o fígado fica congestionado. Isso gera um intestino travado. O cérebro desacelera. E aí o corpo tende a ficar tentando sobreviver. E a mente sofre muito. Então, é por isso que tanta gente se cansa, vive cansado, vive sem clareza mental. Por isso que tanta gente vive assim. Não é fraqueza, é bioquímica. É a bioquímica. Então, assim, quando você entende que a célula, quando você entende tudo, aí sim, o humor, o peso, o sono, a energia e até o seu comportamento muda. Até o comportamento muda. Então, a ortomolecular é a ciência que estuda a célula viva. Não, é a ciência que estuda todo o organismo e o equilíbrio dele. O equilíbrio de todos os órgãos, conhecer o que os órgãos precisam. O equilíbrio do pH do sangue, conhecer o tipo de sangue e os alimentos que combinam com o tipo sanguíneo. Essa é a ortomolecular. E assim, entende-se que a cura acontece quando o corpo recebe o que ele precisa. E aí sim, ele precisando do que, você dando para ele o que ele precisa, o corpo funciona e se equilibra. E não há lugar mais para as doenças. É impossível ter lugar para as doenças num corpo equilibrado. E isso não é sobre suplementar. Ah, então eu vou lá e só vou tomar suplemento. É sobre corrigir. Corrigir o que está em desequilíbrio. Não é sobre medicar. É sobre restaurar. É uma medicina, a ortomolecular, ela não é uma medicina, ela é uma função da área da medicina, porque é a parte científica do organismo humano,
porque é a parte bioquímica do ser humano, tá? Então, a ortomolecular ela é muito conhecida no Brasil. Eu percebo a diferença, né, da ortomolecular, né, porque ela já é estabelecida no Brasil, acho que 60 anos, 40 anos já estabelecida, 40 anos com certeza estabelecida no Brasil. Então, é algo que, quando eu comecei a clinicar, e falei assim, vou voltar a clinicar como ortomolecular. E eu falava com as pessoas só ortomolecular, as pessoas já sabiam o que era. Olha a diferença, as pessoas sabiam o que era. Então, o reconhecimento vem muito rápido, né? E o conhecimento que eu tinha na naturologia, que eu tenho na naturologia, na aromaterapia, hoje o conhecimento em ortomolecular, né? Eu sou formada há mais de 4 anos em ortomolecular, tudo isso só serviu para somar. Para que hoje eu olhe o ser humano de uma forma integral. Dá para exercer todas as funções numa consulta? Não dá. Você escolhe qual é o nicho, qual é a profissão que você vai atuar. Entende? Então, assim, quando o paciente chega com fadiga, com ansiedade, eu não pergunto só o que ele sente. Eu pergunto o que as células dessa pessoa estão tentando dizer. O que cada órgão, né? Aprender a ler cada órgão. O que cada órgão está dizendo, o que cada órgão está precisando. O que o pH do sangue está dizendo. O que o desequilíbrio do corpo está dizendo. A gente aprende a ler o que cada organismo está dizendo. O que cada célula não, mas o que cada órgão está dizendo. E aí a gente descobre de onde vem o desequilíbrio. O desequilíbrio vem da tireoide. O desequilíbrio vem do intestino. Memória ruim, desequilíbrio vem do intestino. Entende? Então, é isso que a ortomolecular faz, ser o futuro da saúde. E ela é. E ela trata a causa e não só o sintoma. Isso que é maravilhoso, tá? Então, assim, o corpo fala em bioquímica, porque ele é assim. E quem aprende a linguagem bioquímica nunca mais vive a saúde da mesma forma. Nunca mais. Nunca mais olha para o corpo humano da mesma forma. Hoje você entendeu um pouquinho, né, do que eu falei aqui sobre o despertar da ciência celular. Hoje você aprendeu sobre isso. E dentro do curso de ortomolecular, né, nós temos hoje 2 modalidades, né? Nós temos a modalidade de pós-graduação, para quem já é graduado, pós-graduação é feita para quem tem graduação, né? Ou nós temos também uma outra modalidade para as pessoas que não são graduadas. Decidimos fazer isso para ajudar mais as pessoas a se formarem, porque nós precisamos de mais ortomolecular no Brasil, né? Então nós precisamos formar mais essa profissão, nós precisamos ter... eu sempre falei que eu precisava ter um terapeuta em cada igreja adventista, né? Mas na verdade o meu sonho é um ortomolecular em cada cidade agora. Um naturólogo em cada cidade também. Para mim, assim, fecha o entendimento se a pessoa é um naturólogo e um naturólogo ortomolecular. Um ortomolecular naturólogo, enfim. Porque o conhecimento que ele tem é impressionante. E não tem como você ensinar a naturologia e a ortomolecular num curso só. Porque ele, meu Deus do céu, é um curso muito grande, imagina. Nem tem como. Então, assim, o corpo fala em bioquímica. E quem aprende essa linguagem, aprende a tratar exatamente o que defende o nosso corpo. E o que defende o nosso corpo é a bioquímica. É ele que defende. Você estando com sua imunidade forte, pode vir a pandemia que for, que você vai estar forte. Você vai estar forte. Hoje você entendeu sobre o despertar da ciência celular. Amanhã eu vou te mostrar como que um profissional carrega essa missão para restaurar vidas com ciência e com propósito. E se esse assunto fez você entender um pouco como é importante essa medicina, eu quero que você agora assista essa aula maravilhosa com a professora Heloísa Bernardes, ela que tem 82 anos e sempre fala
que a mente dela é o que ela mais quer que esteja funcionando bem. Porque aí sim, ela consegue viver tudo o que ela precisa. 82 anos, está escrevendo mais 3 livros. Já publicou mais 18 livros. Um dos seus livros é um best-seller, no qual eu tenho a honra de ter ganhado dela. Muito obrigada. E eu tenho certeza que o ortomolecular, além de estudar e adquirir esse saber pelos seus livros, vai ser um grande profissional da área da saúde. Então, não deixe de assistir, de continuar assistindo até o final a aula de hoje. Agora aí a gente fica com Heloísa Bernardes. Nosso organismo funciona da seguinte maneira. O sangue vermelho alimenta todas as células. Tem a ver com todas as células, né? E a linfa, que é o sangue branco, que recolhe a sujeira, é a responsável por todas as desgraças das nossas células, por exemplo. Ela recolhe a sujeira, do dedão do pé, ela vai passando pelo gânglio da virilha, onde se abre, entra, os linfócitos atacam a sujeira, equilibram o pH e abre e solta ela limpinha, ela vai para o outro gânglio, o gânglio da axila, o gânglio daqui, vai indo e leva 2 horas nesse processo e joga tudo no rim. A acidez toda joga no rim. O que não consegue jogar no rim vai para o intestino, e o que não consegue jogar no intestino, porque é muita sujeira e muita acidez, joga na pele. Então, a pele é a última lixeira. Então, se eu disser que as células da pele é a última lixeira, quando o nosso organismo já está insuportável, não fabrica, não tem mais condições de alcalinizar, porque o pâncreas e o fígado são os únicos que liberam alcalinidade. E eles não dão vencimento. Se você come muita acidez, né, que é independente do que você come, vamos dizer, o teu sangue tem um pH, cada um tem, que é dividido em 4 tipos de sangue. Então, cada sangue tem um pH e ele tem as suas preferências alimentares que ajudam ele a fluir sem ter problema, né? E temos o pH dos alimentos, que, ao misturar com ácido clorídrico do estômago, vira um outro pH. E este pH de acidez, que é o que eu fiz com todos os meus alunos, eu tinha 140 alunos na Anhembi Morumbi, e eu testava, levava os reagentes, testava, cada um levava a comida da sua preferência, e a gente testava para ver se ele coagulava ou não. Se ele coagulava, ele é impróprio para o teu organismo, vai exigir mais insulina, vai exigir para neutralizar. Agora, se você come sempre, uma vez ou outra que você coma fora da dieta, da sua dieta do tipo sanguíneo, não é isso. Mas a constância, anos e anos comendo errado, chega um ponto que não tem mais como alimentar células. Qual é o resíduo que vai, quando ele chega no duodeno, que ele divide e passa para o sangue, só passa para o sangue. Se passar a alimentação para o sangue, 7,35, 7,45, este é o ideal. Se passar a 10%, você entra em coma. Então, a coma induzida é acidificar células. Morreu jogando futebol com 22 anos. Aí eu perguntei o que ele tinha almoçado. Aí ele não almoçou, ele só toma Coca-Cola de manhã e toma um litro de Coca-Cola com almoço. E eu disse, tá aí. Teve uma assim, médica dentista, disse que só toma Coca-Cola de manhã. É o café da manhã dela. Então, gente, ela ficou horrorizada quando eu contei isso. Então, a filha do Onassis, não sei se é da tua época, o Onassis, que tinha a filha Cristina Onassis, um armador. E ele morreu, era única herdeira e tudo, e um dia fizeram uma entrevista com ela. E eu estava com meus filhos ainda novo, ainda moravam comigo e tudo. E eu estava vendo televisão e diziam que ela era viciada em Coca-Cola, que ela não tomava água, só tomava Coca-Cola.
Na época eu disse para meus filhos, não dou 2 anos de vida para ela. Mãe, tu é louca, como é que tu fala uma coisa dessa? Eu tenho certeza que ela não tem 2 anos de vida. E não é que 2 anos depois ela não morreu, numa banheira com uma Coca-Cola do lado. Tiraram uma foto, eu me lembro dessa foto como nunca. Morreu numa síncope, uma acidificação total. O pâncreas não aguenta, não tem como. Então, é isso que a célula não aguenta, o excesso de acidez. O intestino, o maior responsável é o cérebro. Qualquer acidez maior, começa a esquecer, o mal de Alzheimer, que hoje é uma loucura, é a acidificação. Porque o intestino é o segundo cérebro. Se você tem qualquer problema de esquecimento, qualquer problema no cérebro, não sei o quê, você tem que olhar logo o intestino da pessoa. Se o intestino não está ruim, é porque está envelhecendo precocemente. Aí a acidez está no auge. Então, por isso que se mede o xixi. O xixi é o maior indicador do grau de acidez de nossas células. Por quê? Por causa que a linfa não consegue recolher toda a sujeira, que é ácida, não consegue se ver livre daquilo. Em vez de levar 2 horas, leva 12 horas. Aí incha, cria gordura na cintura, barriga, né? Gordura nas costas, tem umas gorduras nas costas que é típico de linfático. E dorme de boca aberta. Dormiu de boca aberta, eu já sei que a acidez é máxima, hipostênico. O hipostênico, que dorme de boca aberta, minha filha, pode ficar certíssima que é a falta de oxigenação. A respiração e a acidez. Porque a respiração é que puxa a linfa, né? O coração, o sangue vermelho bate por causa do coração, né? E a linfa que recolhe a sujeira é movimentada pelo respiratório. Então, excesso de acidez, respira mal. Porque não puxa a linfa. Puxa lentamente a linfa, em vez dela levar 2 horas para recolher a sujeira, a minha recolhe. Eu sei porque eu faço xixi e eu já sei muito bem. Senão eu incho as pernas. Enchei os tornozelos, incha a barriga da pele. Esse inchaço, retenção de líquido, é falta de respiração, é falta de... A linfa não consegue subir. E ela vai acumulando. Mas, claro, todas as técnicas, tem 1000 técnicas. Né? Tem a técnica só de... Né? Nunca respirar pela boca. Porque respirar pela boca é expelir. Expelir o quê? Claro. Para mim, de todos os métodos, da respiração. Tem aí o Vedra, tem os tibetanos, todos eles falam na respiração. Eu escrevi um livro. Ela movimenta o sistema linfático, que é o que elimina o grau de acidez. E aí ele joga na urina, a primeira coisa que ele joga, todo o grau de acidez, é na urina. Por isso que se mede a urina. Depois ele vai para o intestino, né? E o que não consegue se ver livre, tanto no... Não é a prisão de ventre, é a linfa que coisa. A prisão de ventre é outro assunto. Mas a linfa, ela passa no duodeno, ela recebe a insulina para neutralizar, ela recebe a lipase do fígado, são as 2 únicas que têm 8,35 para neutralizar. Quando ela não... O que ela conseguiu neutralizar passa para o sangue. 7,35, 7,45. Se ela não consegue se livrar de tudo, ela joga na pele. E se a pele já está saturada, você entra em coma. A diferença de 10% para mais ou para menos. Tanto faz para mais, para menos. Se não for certinha, nosso organismo é muito sábio. Ele tenta nos defender de tudo que é jeito. Nós é que não sabemos. Nós agredimos, né? Mas esse livro que eu escrevi tem tudo sobre essa parte linfática.
de olho na saúde. Ele tem no mundo inteiro, aliás, ele tem no mundo inteiro. Inclusive no Japão, eu tenho na França, na Itália. Meus livros estão disponíveis todos. O mais certo mesmo é a estante virtual. Porque a Amazon não vende ele físico. Ele vende só pela internet. A maioria dos meus... Tanto que eu fiz com as letras bem grandes. Eu faço com as letras bem grandes, porque eu tenho as pessoas mais idosas como eu, que gostam de livros com essa bem mais... Inclusive, foi a minha própria editora. Eu já tenho uma segunda versão, mas com letras menores. Mas esse com essa capa tem... Ainda já tem... Não é um destino. Não é um destino. Não, ao contrário, eu detesto coisas que façam agressões, por exemplo. Você vai usar um detox, vai usar não sei o quê. Isso aí agride as células. Porque tira o bom e tira o ruim. Tira o ruim, mas tira o bom. E depois você não repõe. O intestino, as bactérias. Mas e quais são as boas que se forem embora? Pode não ter sido todas. Aí, para repor os lactobacilos, eu uso Probians, para quem fez essa parte de coisa, caríssimo. Então, por que fazer uma limpeza? Por que não tornar impróprio? Se você tiver um pH impróprio para as bactérias ruins se alojarem, elas não vão ficar. Eu nunca fiz um detox na vida. Eu torno meu organismo impróprio, eu aumento as bactérias boas, isso sim. Porque as boas tiram as ruins. É a coisa mais natural do mundo. Antigamente, eu escrevi a dieta de Jesus. Eles tinham um organismo maravilhoso. Eles não faziam nada dessas partes de detox. Elas é que fazem, elas é que equilibram o pH. É a mesma coisa, você tem um inimigo, você vai ter um artério. Eu vou fazer um muro aqui para o meu inimigo não passa para cá. Eu vou tornar impróprio meu organismo, o meu pH estando equilibrado. Claro! Então, o que eu faço com todo mundo? Eu vejo qual é o órgão que está desequilibrado. Porque ele está suscetível a ter doenças, como essa que eu tratei da tireoide. Quando eu fiz, deu todas as marcações na tireoide. Mas ela disse, o médico quer que eu opere, quer que eu faça não sei o quê. O que eu fiz? Me concentrei em equilibrar a tireoide dela. Porque quando eu equilibro, não é para mais nem para menos, é para botar no prumo. Ela trabalhando direitinho, não acontece nada com ela. Assim é como o pulmão. Por exemplo, quando eu fiz o curso há 55 anos atrás sobre a dieta tipo sanguíneo, o médico que escreveu foi ele e o pai, Peter Damon. Eles fizeram durante 40 anos uma pesquisa que quem tomava a vacina da pneumocócica, eles fizeram essa pesquisa porque a mãe deles era sangue A e morreu de câncer no pulmão. Então, eles fizeram uma pesquisa. Eles trabalhavam num hospital, um dos maiores hospitais dos Estados Unidos, em Nova York, e fizeram uma pesquisa, os dois. Quem tomava a vacina da pneumocócica para o pulmão, para a pneumonia, o grupo que eles fizeram, de 400 pessoas que tomaram vacina e 400 que não tomaram, com todos os tipos sanguíneos. O sangue A, que tomava vacina, que aliás eu tomo há 50 anos, que eu tomo de 10 em 10 anos, tomava a vacina da pneumocócica e tinham familiares com câncer e tudo, não tiveram câncer. E os que não tomaram a vacina, 60% tiveram câncer. Então eu tomo a vacina porque eu tenho câncer na família, minha mãe teve câncer, minha irmã teve câncer, sabe? Então, eu que sou a única que sangue A, porque as outras são tudo a sangue AB, que é o melhor sangue, é o B, para se proteger disso tudo. Mas eu sou a infeliz, né? Mas não é a minha predisposição. Por quê? Porque eu tomo todos os meus cuidados.
Eu só como o que é bom para o meu sangue. Quando eu como, saio fora. Não que eu não saia fora, né? Eu fui batizado do meu neto, tomei vinho à beça, comi coisas que eu não devia. Cheguei em casa para medir meu xixi, estava 200, lá sei eu quanto de pH. E a minha glicose subiu para 240. Então, eu já sei o que eu vou fazer, entendeu? E eu tenho até um aparelhinho, eu guardei para mostrar para se alguém quiser ver. A minha glicose e o grau de acidez estava 5. Eu tomei 3 comprimidos para depois mais 3, tomei 6 no dia, né? 3 mais 3, porque deu 5, e depois a minha glicose foi para 240, usei meus óleos elementos e ela baixou para 104 em meia hora. Então, sabe, eu trato de alcalinizar, porque se eu não alcalinizar, vai aparecer ruga. Pode ficar certa, 1 mês de acidez, a pele começa a ficar um pergaminho. Eu tenho 82 anos e, ó, 1 mês de acidez já vai dar ruga. Se você tiver idade, né? Acima de 40 anos. Acima de 40 anos, você fica ácida. Eu comparo, eu tirei foto de uma série de artistas, né? E botei a minha. Todas mais velhas do que eu. Se você olha, as minhas irmãs também. Parece que são 10 anos mais nova do que eu, parece minha mãe. Da juventude. É tudo, né? É cabelo, claro que eu pinto, né? Eu não deixo meus branquinhos aparecer. E elas já deixaram os seus brancos aparecer, parece mais velha, mas de pele e de corpo. Eu tenho o corpo que eu tinha 40 anos, eu vi só as roupas de 40 anos atrás. Entendeu? Então, eu acho que a ciência da juventude e o que eu prezo, eu não sou muito de juventude, eu tenho que viver todas as minhas idades, mas eu quero estar bem. E principalmente a minha cabeça. Eu digo que se meu corpo não acompanhar, eu compro uma motinho dessas elétricas, eu vou andar de motinho. Mas a cabeça tem que estar boa. Então, por isso eu escrevi 18 livros, estou escrevendo mais 3, né, e dou aula, movimento, saio, faço ginástica 3 vezes por semana, vou dançar, todas as sextas-feiras eu danço tango, tenho um grupo de tango, já me apresentei, inclusive, dançando tango. Então, quer dizer, eu tenho muita atividade. Então, isso aqui, agora, primordial é a minha alimentação. E saber ler o que meus órgãos estão dizendo. Então, sempre que eu digo para todo mundo, eu sei ler o que os órgãos estão dizendo. E a primeira coisa que eu viso é o tipo sanguíneo, o pH do sangue e o pH que o sangue gosta. Só como aquilo que o meu sangue gosta. Quando não como, eu sei que eu comi errado, eu vou medir para ver se me fez mal, porque esses dias eu comi um bolo, tinha chocolate acidifica a peça. E fui medir e não tive nenhum. Mesmo ele acidifica, mas não é muito ruim. Para o sangue A é ruim, mas para os outros sangue não é tão ruim. Agora, comer um dia ou outro não é isso que faz. Eu comi, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz depois de 3 horas foi medir a minha glicose e meu sangue. Não, estava tudo normal. Então, meu organismo consegue, é isso que eu digo, se você começa a ter uma vida equilibrada de acordo com a ortomolecular, chega um ponto que mesmo você errando com você mesma, o teu corpo sabe se defender. Agora, se você... Não, e o teu corpo te defende. Não existe um ser mais perfeito do que o homem. Tudo funciona direitinho. Quando você estraga um pouquinho, ele mesmo te defende. Você tem uma ação de defesa maravilhosa. Agora, desde que você esteja com ritmo de defesa, não todo dia atacando ele. Né? Minha irmã, por exemplo, fuma 55 anos. Tem marca-passo, tem não sei quantos estentes das pernas. O médico diz para ela, se continuar fumando,
vamos ter que amputar tuas pernas. E ela ri. E continua com todos os problemas. Então, quer dizer, a outra que tirou o rim com câncer, não, parou de fumar. Quando abriu o rim dela, o médico me mostrou, era pura nicotina dentro. E já deu cancerígeno. Mas ela parou de fumar. Mas não tem como agora, com 74 anos, reverter o organismo dela. E assim, dei um livro para ela, isso faz 6 meses. Fui batizada do meu neto, perguntei para ela, leu o livro, aquilo que eu marquei as páginas. Não tive tempo. Então, quer dizer, é isso que eu te digo. Eu posso ter todas a hereditariedade nas minhas células, as minhas células podem estar todas, mas como elas são muito bem tratadas, vivem. De vez em quando eu saio, mas 2, 3 horas depois eu já volto a me defender, então meu organismo se defende, automaticamente se defende. É isso que eu quero, tornar o organismo com a sua defesa. Nunca traque ele com umas bombas de detox, de desparatização, para isso, para aquilo. Não faça isso. Torne impróprio para aquele. Aumente as boas. Não é combate às ruins. Aumentar as boas. Aumentar as boas é o quê? Aumentar o equilíbrio energético, respiratório e acidez. Esses são os segredos.